Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vai começar agora mais um painel do mês da advocacia. Esse ano, a OAB de Santa Catarina organizou uma programação totalmente online. Vai de 3 a 31 de agosto e estão sendo realizados mais de 62 painéis, ministrado por 250 palestrantes, que ao final renderão um certificado de 100 horas de conteúdo à advocacia catarinense. Além do regime geral, o painel de hoje irá abordar aspectos relevantes sobre o regime próprio de previdência. O tema do nosso painel é os impactos da Emenda Constitucional 103 na advocacia previdenciária nos regimes próprios e no regime geral de previdência. Então, se você é advogado, advogada e tem interesse em aprender um pouco mais sobre o universo previdenciário, esse painel é para você. Meu nome é Tiago Pavlik, sou advogado previdenciarista e presidente da Comissão de Direito Previdenciário vinculada aos regimes próprios da OAB de Santa Catarina e serei o moderador desse painel. Hoje contaremos com a presença de renomados professores e doutrinadores de direito previdenciário no âmbito nacional, como Marcelo Barroso, que ele irá falar sobre os prazos fixados para os RPPS fazerem as reformas previdenciárias. Dr. Marcelo Barroso, ele é pós-doutorando em Direito Previdenciário e Tributário da UFMG, doutor em Direito Público pela PUC Minas, mestre em Administração Pública pela FJP, professor do mestrado e da graduação da Universidade FUMEC, procurador do Estado de Minas Gerais e advogado e conselheiro do IBDP. Também teremos a presença do Alex Sertão. Ele irá falar sobre a nova sistemática de custeio do RPPS. O professor Alex é auditor do controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí e professor de regime próprio de previdência social. Também contaremos com a professora Thais Riedel, que ela irá falar sobre as regras de transição do RGPS e no RPPS. Ela possui graduação em Direito pelo Centro Universitário de Brasília e graduação em Ciências Políticas pela Universidade de Brasília, especialização em Direito Processual Civil pelo Centro Universitário de Brasília, especialização em Direito Previdenciário pela Escola Paulista de Direito Social, mestrado em Direito Previdenciário pela PUC-SP. Atualmente é sócia da Advocacia Riedel e professora de Direito do Trabalho e Direito Previdenciário da graduação do curso do Centro Universitário de Brasília. Foi presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB do Distrito Federal de 2013 a 2018 e vice-presidente da Comissão Nacional de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal, de 2016 a 2018. Ela é presidente do IBDPrev, Instituto Brasiliense de Direito Previdenciário, presidente da Associação Brasileira da Advocacia Previdenciária, ABRAP, e autora do livro O Direito Previdenciário e o Princípio da Vedação do Retrocesso, doutoranda em Direito Constitucional. Além disso, contaremos com a presença da professora Jane Berwanger, que irá falar sobre os pontos polêmicos da reforma no que se refere ao RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Ela, que é advogada, doutora em Direito Previdenciário pela PUC-SP, mestre em Direito pela Universidade Santa Cruz do Sul, ex-presidente e atual diretora científica do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, professora do programa de pós-graduação e mestrado profissional em Direito da Faculdade CERS, professora de pós-graduação lato sensu em várias instituições e atua com ênfase no direito previdenciário, na qual tem várias obras publicadas. Por fim, informo que o tempo de duração do painel será de 90 minutos e cada palestrante contará com 20 minutos de fala. Quando estiver faltando 5 minutos para acabar, eu irei comunicar o palestrante que deve fazer as considerações finais.
Vamos iniciar o painel agora com o professor Marcelo Barroso. Como dito antes, ele irá falar sobre os prazos fixados para os RPPS fazerem as reformas. Professor, a fala é com o senhor. Bom, muito boa noite a todas e a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite que me foi feito. Eu faço na pessoa do Thiago Pavli, que já é um parceiro de longa data aí no regime próprio de Previdência Social, né? Faz um brilhante trabalho aí à frente da comissão no estado de Santa Catarina. Trazer aqui meus cumprimentos de Minas Gerais para todos os advogados, né, desse estado. Agradecer a participação também da doutora Jane, né, Jane Berwanger, que está ali bem confortavelmente com seu chimarrão, nos fazendo gosto É aqui verdade. em Gerais, né? A professora Thais Riedel, parabéns pela, já disse offline para ela e agora digo online, pela instituição da Associação Brasileira de Advogados Previdenciaristas, para que traga uma instituição forte, tenha profícuos trabalhos na construção do direito previdenciário. Meu companheiro, parceiro aí, professor Alex Sertão, né, que vem divulgando, né, nessa empreitada e fazendo com que, né, Alex, nós consigamos trazer as pessoas para o lado do bom da força, que é a previdência do servidor, né? Pois bem, meu tema é muito simples, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma profundidade muito grande. Eu quero falar para a advocacia. A advocacia, tanto para a defesa dos servidores, quanto para a defesa dos órgãos e entes federativos que devem estar atentos à reforma da Previdência, porque isso impacta tanto os servidores quanto os entes federativos respectivos e a sociedade daquela municipalidade, especialmente, né? Isso vai agitar a advocacia. Nós já passamos por reformas de vários estados, a União fez a sua reforma, protagonizada pela emenda constitucional número 103, vários estados, parece que faltam apenas 7 estados para concluir a sua reforma, e lembrando que dos 2.100 regimes próprios, a grande maioria de municípios ainda não realizou a reforma da Previdência. E o que vai acontecer, então, é que vai agitar, né, os servidores, vai agitar o órgão de previdência, vai agitar o Ministério da Economia na condução dessa questão das reformas, vai agitar o servidor público, e a advocacia tem que estar atenta, ela tem que estar consciente das reformas que virão. Eu quero falar de 3 tipos de prazo que existem para as reformas serem implementadas. É um prazo que não tem data certa, não tem ainda definição específica para acontecer, mas pode ouvir que em breve vão exigir a fixação dessa data. Muitas normas, né, exigem que haja uma reforma no RPPS, não por imposição de uma data fixa, mas por necessidade de uma avaliação financeira e atuarial do sistema. Então, por vezes, essa avaliação financeira e atuarial, que é feita rotineiramente, vai indicar a necessidade de uma reforma, vai indicar ao RPPS que produza a reforma com a fixação, ou melhor, com a majoração, porque já era fixada a idade mínima, a questão relacionada à pensão por morte, no cálculo dos proventos de aposentadoria, na questão do custeio, que trouxe o professor Alex Sertão, vai trazer bastante informações, né? Novidades nesse custeio, com progressividade de alíquota, com alíquota extraordinária, com uma série de contribuições do inativo num patamar diferenciado, né? Tudo isso que merece ser discutido, não só pela advocacia, mas pela sociedade como um todo. Então, esse prazo, ele vai acontecer, ele é inexorável. A avaliação financeira e atuarial vai exigir que os regimes próprios se adaptem às reformas advindas da emenda constitucional número 103, que foi promulgada no dia 12 de novembro de 2019 e publicada no dia seguinte, no dia 13 de novembro de 2019. Então, esse prazo é um prazo que eu digo silencioso, é um prazo que está em curso, mas é um prazo que vai demandar um conhecimento profundo das reformas trazidas. A professora Thais Riedel, por exemplo, tem uma tarefa interessante, que é falar das regras de transição. É um artigo recente que eu defendi agora no Comped. O Comped proporcionou a possibilidade, então, desse artigo, que é justamente a ideia da superposição das regras de transição. Retirou regras de transição que já eram vigentes, né, e colocou outras regras no lugar. Aí a gente pergunta, pode isso, Arnaldo?
Isso pode, quer dizer, pode isso, Thaís? Isso pode acontecer? Isso é constitucional? Professor Alex, a progressividade é constitucional? O Supremo Tribunal já tem decisões anteriores sobre essa questão? A advocacia tem que estar atenta, porque os servidores vão perguntar, né? Os clientes servidores vão perguntar, os prefeitos, as câmaras municipais vão perguntar para o advogado, que tem que estar ciente de tudo isso, né? Então, esse prazo, ele vai acontecer. Eu vou destacar também outros dois prazos que foram previstos lá na Emenda Constitucional 103, além desse que eu já falei, que não tem data certa para acontecer, mas vai acontecer de uma forma muito intensa. Eu vejo, né, vários colegas que falam que quando há uma reforma, eles têm que correr para poder estudar, se atualizar, então já faça isso antes mesmo de que sejam exigidos dessa atualização. Pois bem, o outro prazo que eu queria mencionar, ele é um prazo que foi inicialmente fixado por uma portaria, a portaria 1348 do Ministério da Economia, que até então e originalmente tinha fixado o prazo até 31 de julho, próximo passado, agora de 2020, né, para que os RPPS fizessem duas manobras muito importantes aí, além de outras que a própria portaria já estabelece, mas eu vou destacar aqui duas pelo tempo de fala. Uma, que é a reforma como um todo, a emenda 103, já determinou que os RPPS existentes, né, de uma forma, a meu ver, inconstitucional, absolutamente inconstitucional, vedou a criação de novos RPPS, e eu dito que a inconstitucionalidade está estampada porque fere a autonomia federativa, isso é decisão de federação, é decisão político-administrativa do ente federativo, e tem autonomia descrita lá no artigo 18 e o artigo 1º. Essa norma que veda a criação de novos regimes próprios é abolitiva da forma federativa do Estado, então ela confronta com o disposto no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, né, da Constituição, que é uma cláusula de estabilidade duradoura, uma cláusula pétrea, né? É vedada a emenda, proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado. Impedir que municípios e Estado decidam sobre o seu RPPS, criar, né? Pode extinguir, mas não pode criar. Isso é um absurdo federativo dos maiores que já vi, não resiste a um argumento simples de uma petição federativa, né, ou de um controle de constitucionalidade. Mas, enfim, fixou que os regimes próprios podem só conceder aposentadorias e pensões. A meu ver, outro problema também, né, porque quem decide isso é a avaliação atuarial e financeira, que é princípio constitucional, e o próprio ente federativo. Mas, tendo fixado isso, alguns RPPS concedem outros benefícios, né? Licença para tratamento de saúde, ou auxílio-doença, ou salário-maternidade, né? Fora das modalidades de aposentadoria e pensão por morte. Na linguagem da emenda 103 e da portaria 1348, né? Então, a ideia é que esses outros benefícios, que não aposentadoria e pensão, migrassem para o tesouro do ente federativo, né? Isso muda significativamente a questão da contabilidade pública, a contabilidade dos gastos, do impacto na receita corrente líquida, né, dos gastos de pessoal, então tem que ter uma revisão. Se não fizesse isso, né, até dia 31 de julho, haveria sanções por parte do Ministério da Economia com possível, por exemplo, bloqueio do certificado de regularidade previdenciária, o que é um outro absurdo também, né? Quer dizer que os municípios e os estados ficam de pires na mão esperando a concessão de um certificado por parte da União. Eu quero lembrar, né, talvez seria bom que os técnicos ouvissem isso, que estados e municípios não é criatura da União Federal, não. Nasceram junto, no conjunto, no conceito federativo, na mesma instante, na mesma forma, e possuem a mesma autonomia, né? E isso só aguça um conflito federativo que não interessa a ninguém, né? Mas os estados e os municípios vão buscar as suas soluções. Esse prazo foi prorrogado pela portaria 18.084, que é agora de 29 de julho, né, de 2020, para o dia 30 de setembro, né, que se avizinha já aí, não vai ser suficiente, né, e vai continuar em plena pandemia e pré-processo eleitoral.
é o pior prazo que podia ser estabelecido, né? Tenta mandar um projeto para a Câmara de Vereadores nesse momento de pandemia e nesse momento em que haverá uma eleição municipal. Tenta, né? Parece que não percebem o problema que podem estar causando. Mas, enfim, esse prazo foi prorrogado para algumas exigências, né, e outras não. Então, é importante que os advogados fiquem atentos aí a essas duas portarias que eu mencionei, a 1348 e a 18.084. E já caminhando para o final da minha fala, eu tenho um compromisso logo a seguir, até peço escusas para talvez a minha não permanência nesse evento, né, que vai com certeza engrandecer aí a cultura jurídica nossa. O outro prazo é o prazo estabelecido lá no artigo 9º, parágrafo 6º da Constituição, da emenda 103, para que se institua o regime de previdência complementar. Ou melhor, não só instituir o regime de previdência complementar, mas adotar o teto do regime geral de previdência social, né, em todos os regimes próprios. Mais uma decisão político-administrativa que interfere na autonomia federativa também. Né? Mas eu quero dizer que foi fixado o prazo de 2 anos, portanto, 13 de novembro foi a data da publicação de 2019, 2 anos, 13 de novembro de 2021, os regimes próprios têm para instituir a previdência complementar e adotar o teto do regime geral. E aqui eu quero dizer que os advogados devem estar atentos, os servidores também, para questões relacionadas a, por exemplo, a migração de servidores que já se encontram em serviço, se vai ser vantajosa ou não para aquele servidor, se vai ter ou não estilo benefício especial, ou como se constrói aqui, o professor Nazário Nicolau está construindo uma tese muito interessante aqui no estado de Minas Gerais, sobre a hipótese de ressarcimento, que é diferente do benefício especial, né? É uma situação bem interessante. E lembrar que não precisa ser instituído o órgão ou entidade. Criar mais uma estrutura no âmbito do município ou no âmbito do estado. Pode ser feito um convênio com entidades de previdência complementar já existentes. Né? Eu, por exemplo, presido aqui o Conselho Deliberativo da Previdência Complementar do Estado de Minas Gerais, ou dos servidores do Estado de Minas Gerais. E ela é aberta a convênios com entes federativos que queiram aqui fazer, e tem outras entidades da mesma natureza. Então, é dizer que essa questão da previdência complementar para o servidor público também será uma exigência de conhecimento para os advogados. Né? Então, dentro daquilo que me foi proposto, e no prazo exíguo que tem, né, e também quero ouvir a fala dos demais, eu gostaria de renovar aqui os meus agradecimentos e ficar à disposição, né, nesse curto espaço que tenho, agradecendo mais uma vez pela participação. Muito obrigado, Tiago, te devolvo a palavra. Obrigado, professor. Muito boas suas considerações. Então, eu passo a palavra agora para o próximo palestrante, o professor Alex Sertão, que vai falar sobre a nova sistemática de custeio nos RPPS. Boa noite a todos. Eu quero agradecer pelo convite feito à minha pessoa para participar desse evento. Agradecer aqui estar ao lado desses grandes doutrinadores, professores de regime próprio de previdência, Thaís Riedel, professor Marcelo Barroso, professora Jane, Tiago, prazer falar com você também. E estamos aqui para falar sobre a nova sistemática de custeio, né? O custeio da previdência do servidor público, do regime próprio de previdência, que a gente parte de um modelo, o modelo anterior, né? Nós tínhamos um modelo anterior muito mais simples, muito mais simplificado, né? De cobrança da contribuição previdenciária. Nós tínhamos antes da reforma, uma alíquota linear, por exemplo, no serviço público federal, no regime próprio da União, você tinha uma alíquota de 11% que recaía sobre uma base de cálculo que nada mais era do que a remuneração do servidor público no seu cargo efetivo. Então, antes da reforma, era assim que era praticada a aplicação da alíquota linear de 11%. Aí, o que acontece? Entra em vigor a emenda 103, e logo ali no parágrafo 22, salvo engano, inciso 10, parágrafo 22 do artigo 40, ela acrescenta o parágrafo 22 ao artigo 40 da Constituição Federal, coloca lá o inciso 10 no parágrafo 22, e diz que a lei de responsabilidade previdenciária, uma lei complementar, virá no futuro para estabelecer critérios de
um basilamento em relação à alíquota e à base de cálculo, né? Eles vão estabelecer, eu quero crer que eles querem organizar, né, essa questão relacionada às alíquotas de contribuição e sobre o que essa alíquota pode incidir, qual é a base de cálculo, qual é a natureza jurídica das parcelas sobre as quais uma alíquota de contribuição previdenciária pode incidir, porque a gente sabe que, em regra, a gente só pode contribuir sobre aquilo que é da remuneração do cargo ou parcelas que têm natureza permanente, né? Ou permanente ou de natureza pessoal do servidor público. Então, nós temos essa primeira novidade trazida aí pela reforma. Depois, a gente vem com o artigo 149, uma nova redação dada para o artigo 149, que ali no parágrafo 1º-A, 1º-B, a gente trata de contribuições ordinárias e extraordinárias. A contribuição ordinária, que é citada no parágrafo 1º-A do artigo 149, texto da emenda 103, estabelece o quê? Estabelece que o aposentado, e isso aí vem um dos maiores absurdos da reforma, né, que é exatamente essa parte do custeio que atinge os aposentados e pensionistas. Aposentados e pensionistas no regime próprio contribuem desde 2003 com a emenda 41. Então, de 2003 para cá, com a edição da emenda 41, aposentados e pensionistas passaram a contribuir sobre o que ultrapassar o teto do regime geral. Ocorre que este parágrafo 1º-A do artigo 149, redação da emenda 103, estabelece que, em caso de déficit atuarial, e déficit atuarial é tudo que existe nos regimes próprios, é tudo que existe, a gente conta nos dedos os entes federativos que não possuem déficit atuarial, ou seja, que estejam equilibrados atuarialmente. O que estabelece? Que, nesse caso, no caso de existência de déficit atuarial, poderá ser cobrada uma contribuição ordinária sobre que ultrapassar um salário mínimo. Veja bem, a gente não pode esquecer que o parágrafo 18 do artigo 40, ele não foi tocado, ele está em vigor. E o parágrafo 18 do artigo 40 estabelece exatamente uma regra que diz que aposentados e pensionistas contribuem apenas sobre o valor do provento, a parcela do provento, que ultrapassar o teto do regime geral. Esse parágrafo 18 ele está em vigor, ele não foi revogado pela emenda 103. Então, a gente tem que interpretar da seguinte forma: aposentados e pensionistas só serão obrigados a contribuir sobre o que ultrapassar um único salário mínimo se ficar demonstrado que naquele regime próprio existe déficit atuarial. Mas isso é uma questão muito interessante, porque a própria justificativa em si da reforma é a presença de déficit atuarial nos regimes próprios de previdência da União e dos demais estados e municípios. Então, a gente fica assim imaginando se essa foi a justificativa para reformar a Previdência, então é óbvio que eles vão aplicar essa contribuição ordinária acima apenas de um salário mínimo para aposentados e pensionistas. Então, isso é uma novidade realmente extremamente assim, alvissareira, é uma situação realmente que salta aos olhos, porque vai, com a mais absoluta certeza, onerar dramaticamente os aposentados e pensionistas, mais do que eles já são onerados. E, para completar, senhores, a emenda 103, ela revoga ali aquele dispositivo da Constituição, o parágrafo 21 do artigo 40, que tratava da aposentadoria, da contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas que eram portadores de doenças incapacitantes. Então, aquele aposentado e pensionista que até a emenda 103 era portador de doença incapacitante, ele seria obrigado a contribuir somente sobre que ultrapassasse o dobro do teto. Não é o teto, mas o dobro do teto do regime geral. Com isso, a margem de imunidade ou de isenção, como você queira chamar, ela ficaria mais estendida. Isso era uma regra mais vantajosa para aquele aposentado portador de doença incapacitante. Esse parágrafo 21 do artigo 40 foi revogado pela emenda 103. Então, você perceba como eles estão fazendo de tal forma
que agora os aposentados e pensionistas estão numa situação bastante delicada, porque eles passam a contribuir mais. Né? Então, veja bem, antes, o teto hoje quanto é? O teto hoje é R$ 6.101,06. Quem estava aposentado com valor de R$ 5.000 não precisava contribuir antes da reforma. Agora, após reforma, com base, eu não vai contribuir sobre ultrapassar um salário mínimo. Então, essa é a questão. Outro aspecto muito interessante, que é, de certa forma, inconstitucional, dentro desse rol de inconstitucionalidades que existe na emenda 103, é a possibilidade de criação de uma outra alíquota, de uma outra contribuição, que é a chamada contribuição extraordinária. O que diz o parágrafo 1º-B do artigo 149? Estabelece que, se a contribuição ordinária não for suficiente, né, para debelar o déficit atuarial, se autoriza a instituição a criação de uma outra alíquota, de uma outra contribuição, que é a contribuição extraordinária. E essa contribuição extraordinária, que tem um prazo de 20 anos para perdurar, para valer, para vigorar, ela existiria paralelamente à contribuição ordinária. Então, nós teríamos duas contribuições, a contribuição ordinária e extraordinária. Extremamente inconstitucional. É tão inconstitucional que alguns estados que estão fazendo sua reforma sequer estão prevendo a contribuição extraordinária no seu texto, por entenderem que é inconstitucional, até porque a gente já tem aí realmente mais do que confisco. E aí nós chegamos no artigo 11, né? O artigo 11 da emenda 103, que é aquela que realmente começa a tratar das alíquotas, né? Da nova sistemática em si do custeio. Ela, de cara, de plano, ela já estabelece que a alíquota do servidor federal passa de 11% para 14%, e esses 14%, eles são adotados, eles vão ser implementados de forma progressiva, uma progressão para cima e para baixo. Eles vão majorar e reduzir essas alíquotas. As alíquotas vão ali de 7,5%, 9%, 14%, 14,5%, 16,5%, 19%, 22%. São alíquotas nominais, não representam a alíquota efetiva que será cobrada de fato em cima da remuneração do servidor público. Então, a nova sistemática agora adota o quê? Pelo menos na União, cada Estado-membro, cada ente federativo que fizer sua reforma, poderá adotar ou não a progressividade. O que é obrigatório é você instituir uma alíquota de 14%. Estados e municípios não poderão estabelecer uma alíquota para os seus servidores inferior à alíquota praticada para o servidor público federal, salvo se o Estado ou o município demonstrar que lá não há déficit atuarial. Se não há déficit atuarial, o que é uma missão muito complicada de se demonstrar, porque são pouquíssimos os entes federativos que não têm déficit atuarial atualmente, aí sim, estados e municípios poderiam, em tese, adotar uma alíquota para os seus servidores inferior à alíquota adotada para o servidor federal na União. Mas a regra é que estados e municípios não têm uma alíquota inferior para os seus servidores em relação à praticada para os servidores federais. Esta metodologia de progressividade vai depender de cada ente federativo. Vai ter ente federativo que vai adotar, por exemplo, uma alíquota linear de 14%. Por quê? Porque vai fazer os cálculos e vai compreender que não é bom para a arrecadação do município, a arrecadação da contribuição previdenciária, não é vantajoso para eles a progressividade. Né? Por exemplo, naqueles estados e municípios que tem a maioria das categorias percebendo um valor uma média de remuneração inferior ao teto do regime geral, nesse caso aí, já não é tão interessante fazer a progressividade. É mais interessante manter uma alíquota linear que tem que ser agora de 14%, não poderá ser inferior a 14%, que é a alíquota que foi agora alçada para a 14% da alíquota federal, salvo, evidentemente, se o Estado e município demonstrar que lá não há déficit atuarial. Então, perceba, a questão da progressividade para cima e para baixo, cada ente federativo vai analisar, vai fazer o seu cálculo e vai perceber se é interessante, se é vantajoso em matéria de arrecadação,
é adotar ou não a progressividade. Há estados que não adotaram a progressividade, o Piauí é um, o Piauí não adotou progressividade na alíquota de 14% para o servidor em atividade, Há uma progressividade para o servidor aposentado, para os aposentados e pensionistas, mas é uma progressividade diferente da progressividade adotada ali no artigo 11 da emenda 103 para aposentados e pensionistas. Tá? Então, são muitas nuances que alteraram a forma de custeio no regime próprio de previdência social. Cada alíquota nominal dessa vai ser aplicada para aquela faixa remuneratória daquela tabelinha que foi atualizada, né, no final do ano passado. Você sabe que todo ano a gente tem aí, no início do ano, a gente tem aí o reajuste dos benefícios do regime geral, o salário mínimo é reajustado, o teto do regime geral é reajustado, e aí o que a gente tem? A gente teve o reajuste na tabela e todas essas alíquotas nominais que eu citei, elas vão incidindo em cada limite remuneratório daquele para que a gente chegue a um valor de pecúnia, um valor pecuniário daquelas contribuições. Cada valor pecuniário corresponde àquele limite, né, de faixa remuneratória, cuja alíquota incide sobre. E aí, quando a gente chega nos valores, a gente vai fazer a soma, o somatório daqueles valores de pecúnia, é mais ou menos a mesma metodologia da apuração do imposto de renda, né? A gente vai fazer o somatório até chegar ao valor final da contribuição previdenciária. Então, perceba, é uma metodologia muito mais complexa, mas muito mais complexa do que aquela que era praticada antes da reforma, porque antes da reforma, a gente só tinha ali a forma de aplicar, né, incidir os 11%, que antes não era 14% na União, era 11%, a alíquota do servidor, 11% sobre a base de cálculo, que nada mais é do que a remuneração do servidor público em seu cargo efetivo. Então, nós temos hoje uma metodologia completamente diferente, extremamente complexa. No início, você demora a perceber como é que é feita ela. É claro que nós vamos ter, como eu sempre digo, alguns software, programas que vão, evidentemente, fazer a leitura e a aplicação dessas alíquotas para o cálculo da contribuição previdenciária. Lembrando que, ao final, a gente faz lá outro cálculo para descobrir a alíquota efetiva, porque nenhuma daquelas alíquotas que estão estabelecidas na tabela são, de fato, a alíquota efetiva. A alíquota efetiva era aquela que existia antes da reforma, aquela era de 11%, ela era a alíquota efetiva e a alíquota nominal, ao mesmo tempo. Agora não. Agora nós temos N alíquotas que incidem sobre cada limite remuneratório daquele para... Aí, assim que a gente apurar o valor em pecúnia, a gente soma para chegar ao valor final da contribuição. E isso não é... Aí a gente faz um outro cálculo, né? Divide lá o valor da contribuição faz uma divisão do valor da contribuição apurado com a remuneração multiplicado por 100, e aí sim você vai chegar ao valor efetivo da alíquota, a chamada alíquota efetiva, aquela, de fato, com a qual você está contribuindo para o regime de previdência social, dada a nova metodologia. Então, é mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. É claro que sempre tem algo mais, né? A gente pode falar muita coisa sobre essa nova sistemática de custeio, mas é basicamente isso. O que era fácil ficou mais complexo, né? Realmente, esta nova sistemática, ela atende o espírito dessa reforma, que é um espírito realmente arrecadatório, arrecadador, né? Quanto mais se arrecadar, o regime de previdência precisa de custeio de recursos para exatamente manter o pagamento dos benefícios previdenciários. A gente sabe que eles dificultaram o acesso aos benefícios, eles estão diminuindo o valor dos benefícios, porque agora o cálculo da média ficou muito pior, né? Até a integralidade nas regras de transição, pasmem, até as regras de transição agora pode ser paga com média. Olha que coisa interessante. As regras de transição, que a doutora Thais Riedel vai falar daqui a pouco, se você não alcançar determinados requisitos ali de idade, ter ingressado até tal data, 2003, você se aposenta por média, mesmo em regra de transição. Antes da reforma, regra de transição servia para quê? Para você se aposentar com integralidade e paridade. Agora não, pode ter até média. Então, esta reforma, ela tem todo esse espírito de diminuir, de aviltar, de fato, o valor dos benefícios e aumentar, de certa forma, com essa progressividade,
O custeio progressivo, o que é que ele faz? Ele faz com que quem ganha mais, pague mais, quem ganha menos, pague menos. É por isso que alguns estados que têm uma média de remuneração inferior ao teto do regime geral preferem não adotar a progressividade, preferem adotar a alíquota linear. A União não. A União, em média, tem categorias, as categorias federais, elas têm servidores que percebem acima do teto do regime geral. É por isso que foi mais conveniente, mais interessante e vantajoso criar a progressividade no regime próprio federal. Em relação aos estados, cada caso é um caso, eles farão os cálculos para ver se é interessante ou não a progressividade. Então, queridos, eu quero agradecer, obrigado, não sei se eu extrapolei meu tempo, eu quero agradecer à OAB de Santa Catarina pelo a brilhante realização desse evento, né? Um evento gigantesco, muitos advogados, muitos especialistas tratando dos mais diversos temas em matéria de direito previdenciário. E, enfim, e outras matérias afins. Muito obrigado, Tiago, grande abraço a todos. Obrigado, professor. Excelente explanação, muito enriquecedor. Agora eu passo a palavra à doutora Thaís Riedel. Ela vai falar um pouquinho sobre as regras de transição no RGPS e no RPPS. Professora, a palavra é sua. Boa noite. Quero cumprimentar todos que estão nos assistindo, os meus queridos amigos que estão aqui comigo, doutor Alex Sertão, doutor Tiago, doutora Jane, doutor Marcelo que saiu. Dizer que é uma honra estar com vocês aqui, conversando sobre esse tema tão importante, que trata exatamente dos impactos para a advocacia advindos da reforma da Previdência. Todos nós sabemos que a reforma da Previdência foi a maior reforma constitucional existente desde a Constituinte. Então, foi uma reforma ampla, foi uma reforma que desconstitucionalizou vários direitos e constitucionalizou várias obrigações, como o doutor Alex acabou de explicar, uma delas foi a questão das contribuições, e trouxe ali várias regras de transição. E essas regras de transição, elas não são as mesmas necessariamente no regime geral e no regime próprio. Então, a advocacia previdenciária tem que estar muito atenta nas hipóteses, nas possibilidades existentes para cada pessoa, seja ela no regime geral ou no regime próprio. O que acontece? Já há, já há algum tempo, né, desde a Constituinte até hoje, várias reformas vieram, reformas previdenciárias, e numa diretriz constante, e a emenda constitucional número 103, de certa forma, coroou isso, uma aproximação entre as regras do regime geral de previdência social e as regras dos regimes próprios. Então, a gente sai de um contexto em que os servidores públicos tinham sua aposentadoria dentro de uma lógica do direito administrativo. Então, num primeiro momento, os servidores públicos nem precisavam contribuir para a sua aposentadoria, havia uma contribuição para a pensão, mas não tinha esse caráter contributivo, previdenciário, e gradativamente passam a contribuir com a emenda 3, depois veio a emenda 20 de 98, depois a emenda 41 de 2003 e depois a emenda 47 de 2005. Quem trabalha com servidor público necessariamente tem que conhecer todo esse histórico dessas alterações, porque vai haver uma interferência ali na sua análise do caso concreto. Então, trazendo aqui para a discussão atual, nós temos uma missão como advogados e, obviamente, orientando as pessoas do que fazer o seu planejamento previdenciário, há necessidade, obviamente, da gente dominar essas regras, eventualmente até utilizar de ferramentas de cálculo, etc., para que a gente possa, dentro das hipóteses, apontar ali qual é a melhor regra para o nosso cliente, né? E em que situação ela pode até trazer um tempo ou retirar um determinado tempo que havia averbado, e isso vai ter influência no cálculo. Então,
Começando pelo regime geral, o regime geral, então, diferentemente do regime próprio, e aqui quero fazer um parêntese, o que traz para a advocacia, por um lado, é mais complexo, é mais difícil, porque a reforma da Previdência, essa última, da emenda 103, ela, diferentemente das anteriores, que trazia um eixo comum das principais regras iguais, né? O eixo era comum em relação aos servidores públicos no âmbito da União, dos estados e municípios. Houve uma opção legislativa em retirar os estados e municípios das regras dos servidores públicos federais. Então, a gente tem que, ao mesmo tempo, que identificar quando o servidor ingressou no serviço público, para poder perceber em que regra ele pode se encaixar, como também eu tenho que identificar se ele está no âmbito federal, estadual, municipal, o que traz uma maior complexidade, porque nós teremos ali, eventualmente, regras distintas. Então, os estados, ao fazerem suas reformas, alguns têm aderido às mesmas regras, outros não. Mas, por outro lado, embora traga uma complexidade, traz mais material de trabalho para nós, operadores do direito, para fazermos aí diversas análises e consultorias. Então, quanto mais complicado a questão for, mais vão precisar de nós nessa orientação. Então, o regime geral, diferentemente do regime próprio, ainda contava com a aposentadoria por tempo de contribuição pura, que era aquela aposentadoria ali sem a exigência de uma idade mínima. Então, havia aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Aposentadoria por idade, né, 65, 60 anos, 15 anos de contribuição como carência, e o cálculo proporcional. E a aposentadoria por tempo de contribuição, que depois, ali, 35, 30 anos, foi criado o fator previdenciário. Essa reforma agora vem e acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição, e aí existe uma aposentadoria só voluntária, que é ali, a gente já sabe, 62 anos mulher, 65 homem, e 20 anos de contribuição para homens, 15 para as mulheres, e o cálculo vai ser também proporcional ao tempo de contribuição. Então, a gente passa por um cálculo que é o cálculo padrão, e aqui vai uma crítica minha, eu tenho dito isso muito em todos os lugares que eu tenho, né, debatido sobre a reforma. Como eu falei lá no Congresso Nacional na época da reforma, como eu também tenho dito nas ações e também nos artigos jurídicos que eu tenho escrito, que eu considero ser inadequado o que a reforma fez. O que ela fez? Ela usou o mesmo cálculo para as diversas modalidades de aposentadoria, ou seja, não houve uma adequação ao risco, e também, como o doutor Alex Sertão já adiantou, a gente vai ter que regras de transição que tem um cálculo novo, né? Então, esse é um ponto relevante. E aí, então, a regra geral vai ser média, 100% do seu tempo de contribuição, 94 para cá, obviamente, e aí depois uma alíquota de 60% mais 2% a cada ano, que passe 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens. Aqui eu já chamo uma atenção numa diferença, inclusive, na regra geral do regime próprio servidor público federal. O cálculo da mulher ficou diferente da mulher do regime geral, ficou diferente da mulher do regime próprio da União, porque lá o percentual, isso é importante na hora da consulta, você tem que identificar que o percentual de 2% a cada ano que passe 20 anos, no caso dos homens, é o mesmo para as mulheres servidoras públicas. Então, as mulheres do regime geral é 2% do que passa, cada ano que passe 15 anos. E no regime próprio, mesma regra dos homens. 2% do que passa 20 anos. Então, isso é importante. E no regime geral, eu tive 5 regras de transição. Então, eu tenho uma regra de transição para aposentadoria por idade, que está lá no artigo 18 da Emenda Constitucional 103. Então, eu tinha a idade mínima 60 e 65. Na medida que ela passa a ser 65 e 62, tem uma regra de transição que vai trazendo ali a possibilidade para quem já está. E aí, isso é importante também a gente identificar o critério para verificar se a pessoa pode ou não fazer jus a uma regra de transição, via de regra, na lógica da emenda 103, se ela já era ou não segurada na época da emenda, ou seja, se no dia 12 de novembro ela já tinha ali contribuição para o sistema.
E aí, então, nós temos essa primeira regra de transição do artigo 18, que possibilita que haja uma aposentadoria ali, num primeiro momento, 60 anos mulher, 65 homem, 15 anos de contribuição, e essa idade ali vai aumentando 6 meses a cada ano, então, em 4 anos, a gente vai ter ali, já equipara na regra geral, que daria os 62 das mulheres. Então, é uma regra de transição que relativiza um pouco a idade mínima para as mulheres e o tempo de contribuição dos 15 anos, tanto homem quanto mulheres, com tempo mínimo. Depois, a gente tem a regra de transição 2, que é que eu chamo que é a regra de as pessoas que estavam na expectativa de aposentar por tempo de contribuição, portanto, 30 anos de contribuição mulher, 35 anos de contribuição homens, eles vão poder aposentar antes de chegar na idade mínima nova, que é os 65 e 62, desde que somem idade mais tempo de contribuição, 86 pontos mulher, 96 pontos homens, só que a partir de 2020, você vai aumentar 1 ponto a cada ano, então é uma regra de transição mutante. Então, vai aumentando 1 ponto a cada ano, até chegar a 100, 105 em 2033. Então, veja, a gente tem que botar no ponto do lápis com o cliente e ver qual data ele vai chegar em que regra, tá? Temos a regra de transição 3, que ela traz ali também a possibilidade, para quem já estava contribuindo para o sistema, está lá no artigo 16, da aposentadoria, vai poder aposentar antes de chegar nos 62 e 65, que é a nova regra, desde que tenha 30 anos de contribuição mulher, 35 homem, 56 anos de idade mulheres e 61 anos homem, certo? E ali vai também aumentar 6 meses a cada ano, até chegar a 62 anos para as mulheres e 65 para homens. A regra de transição 4, que é do artigo 17, que aí também aqui muita atenção, muitos servidores públicos acham que essa regra que eu vou falar agora, que é do artigo 17, cabe para eles no âmbito do regime próprio, que é aquela regra para quem tiver 28 anos de contribuição mulher ou 33, quem tiver mais 28 e 33, ou seja, estava na beiradinha ali para conseguir aposentar na regra anterior, que precisava apenas de 30 a 35, vai poder aposentar desde que pague um pedágio de 50% do tempo que faltava na data da emenda para cumprir os 30 e 35. Não é? E aqui tem um cálculo diferenciado. Todas essas regras que eu falei até agora, o cálculo é o cálculo novo, exceto esse, que é a média aritmética simples do salário de contribuição vezes o fator previdenciário. E temos a 5ª regra de transição, que é do artigo 20, que é a mesma regra. Essa regra aqui ela foi usada tanto para o regime geral como para o regime próprio, que é a regra do pedágio de 100%. Então, tá bom, eu vou deixar você aposentar antes dos 65, antes dos 62, que é a nova regra, desde que você tenha 57 anos se for mulher, 60 anos se for homem, mais 30 anos de contribuição se for mulher ou 35 homem, e que pague um pedágio de 100% do tempo que faltava na época da reforma, que a gente viu que é 12 de novembro de 2019, para completar os 30 e 35, então é o pedágio. Então, nós vimos aqui 5 regras de transição no regime geral. Já no regime próprio, eu só tenho 2 regras de transição. A regra do artigo 4º e a regra do artigo 20, que é a mesma do regime geral que a gente acabou de ver. Então, a do artigo 4º é o que traz o sistema de pontuação, e aqui, vou fazer um parêntese, os servidores públicos, eles já há décadas já têm uma idade mínima, então já havia o requisito para aposentadoria, tempo de contribuição e idade. Então, o servidor público, ele aposentava também por idade 65 e 60, ou tempo de contribuição e idade, que era 30, 35, e 55 anos mulher, 60 homem. Então, já tinha essa idade mínima, e aí, então, trouxe a possibilidade para aqueles servidores que já estavam, não é? Já eram servidores na época da reforma, a possibilidade de aposentar antes dos 65 e 62, ou seja, 56 anos de idade mulher, 61 homem, 30 anos de contribuição mulher, 35 homem, 20 anos no serviço público, 5 no cargo,
desde que some 86 mulheres, 96, e esse 86, 96 vai aumentar 1 ponto a cada ano. Então, aquele sistema de ponto, aquela regra de transição mutante, até chegar no 100, 105. Lembrando que em janeiro de 2022, essa idade mínima já aumenta para 57 e 62. Nessa regra, qual que é o grande objetivo do servidor público que vai te procurar hoje? Se ele entrou antes de 2003, o objetivo dele é saber como eu consigo manter a minha paridade e a minha integralidade, que é eu poder aposentar com a minha última remuneração e poder ter ali os mesmos reajustes do pessoal da ativa. Então, você tem que procurar qual regra ele consegue chegar nessa situação. Ela vai ser a maior demanda. Só que esses servidores estavam esperando aposentar pela Emenda Constitucional 41 ou pela Emenda Constitucional 47. A Emenda Constitucional 41 trazia a possibilidade de paridade e integralidade para quem já tinha entrado antes de 2003 e que conseguisse ali somar tempo de contribuição e idade e tempo de serviço público. Então, tinha umas regras um pouco mais rígidas, né? Mas, de certa forma, eu tinha como chegar nessa situação da paridade e integralidade. E eu passo agora para uma situação de extinção dessa regra, assim como houve a extinção da regra da Emenda Constitucional 47, que também autorizava, desde que o servidor somasse 85 pontos mulheres e 95 pontos homens, 25 anos de contribuição de serviço público, né? Então, da Emenda 41 tinha que ter 20 anos de serviço público, aqui na Emenda 47, 25 anos de serviço público, eu conseguia cada ano a mais de contribuição, diminuiu na idade. Então, os servidores públicos estavam nessa expectativa de aposentar na Emenda 41 ou 47, principalmente os que entraram antes de 2003 ou que entraram antes de 98 para poder pegar a Emenda Constitucional 47. Vem a reforma agora e fala, olha, vocês que entraram antes de 2003, pela regra de transição do artigo 4º, você só vai ter paridade e integralidade se você entrou antes de 2003 e chegar na idade mínima de 65 e 62. Então, fica uma regra super rígida. Não é? Se você não chegar, média. Que média? A nova, o cálculo novo. Já a regra de transição 2, eu já estou partindo para a minha fala final aqui, para a gente finalizar e concluir, eu vou ter lá no artigo 20 o sistema de pedágio, em que o servidor que entrou, o servidor que já está no serviço público, né, na época da Emenda 103, vai poder aposentar antes dos 65 e 62, que é a nova regra para o servidor público também, com 57 anos de idade, mulher, 60 homem, 30 de contribuição, mulher, 35 homem, 20 no serviço público, 5 no cargo, mais um pedágio de 100% do tempo que faltava na data da emenda para chegar a regra que seria 35. Então, o que acontece? Nessa regra de transição 2, que eu chamo aqui, então, ó, lá no regime geral eu tenho 5, aqui eu tenho 2. Na regra de transição 2, na hora do cálculo, terá aposentar com paridade e integralidade quem tiver entrado antes de 2003. Então, não vai precisar chegar no 65 e 62. Então, nesse ponto, é um pouquinho mais benéfica do que a regra de transição do artigo 4º, né, do artigo 20. Mas esse pedágio, ele é tão elevado que, para muitas pessoas, ele acaba se tornando uma regra inócua. Porque, a depender do tempo que faltava para chegar nos 30, 35, um pedágio de 100% faz com que eu acabe chegando na idade mínima de 62 a 65. Então, para a gente concluir, o que acontece? A advocacia tem que dominar essas regras, tem que conseguir calcular e ajudar a pessoa a pensar ali e criar perspectivas de aposentadoria, e aí também envolve ter também uma previdência complementar ou não, etc. E aí o que o professor Marcelo disse, houve uma superposição de regras de transição. Com certeza, já existem, quero adiantar a vocês, aqui em Brasília já tem 8, da última vez que vi, tinham 8 ADIs contra a reforma da Previdência. Dentre os assuntos,
o mais discutido é o que o professor Alex trouxe, que é a questão das contribuições, mas também temos a discussão dessas regras de transição e se é ou não constitucional essa superposição de regras, ou seja, eu tinha um direito expectado ali de aposentar na emenda 41 na 47, no meio do caminho retiram essa minha possibilidade e trazem no lugar delas regras de transição muito rígidas. Não é? Então, por terem extinto as regras anteriores no meio do caminho, houve a quebra de um pacto daquilo que foi acordado na reforma anterior. E, para piorar, regras de transição com um cálculo novo. Então, a gente só vai conseguir ter paridade, integralidade em situações muito específicas, normalmente difíceis de se alcançar, e aqueles servidores que iriam aposentar em um período próximo estão tendo ali que aguardar muitos anos. Então, para concluir, acho que para nós, advogados, temos que perceber que temos uma coxa de retalhos, regras distintas. Se eu sou de um estado, eu tenho que dominar qual que é a regra do meu estado. Por exemplo, no Distrito Federal, eu não tive a reforma da Previdência ainda. Então, para o servidor distrital, eu tenho que pensar as regras anteriores, emenda 41 e emenda 47. Já se eu atendo o servidor federal, eu tenho que pensar já a regra nova, né? E aí você também vai ter toda uma consultoria, migrar ou não migrar, aderir a uma previdência complementar, tudo isso. Então, nós seremos muito importantes na informação, no planejamento previdenciário e, com certeza, isso traz um impacto muito grande para a advocacia previdenciária, mas também muitas oportunidades. Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade, parabenizar a OAB de Santa Catarina por esse evento, efetivamente está brindando a advocacia com brilhantes palestras, e acho que vai ao encontro do que a advocacia espera, que é estar preparada para essas discussões ali, que já se apresentam no âmbito judicial. Como eu disse, tem 8 ADIs e existem ações do Brasil inteiro já questionando a interpretação, seja uma interpretação conforme a Constituição, né, os vários aspectos da reforma. Então, quero agradecer mais uma vez e estou à disposição para qualquer pergunta. Muito obrigado, professora, excelente explanação. Essa questão das regras de transição, de fato, são muitas regras, assim, então a gente tem que ter bastante atenção. O planejamento previdenciário se torna imprescindível, né, a importância dele. E, por outro lado, é bom também porque o advogado, ele acaba, o cliente, ele busca um alicerce no advogado, né? Então, busca o conhecimento e isso acaba trazendo mais demanda e mais serviço para todo mundo, né? Com certeza. Então, a gente falou bastante de regime próprio, demos uma pitadinha agora de regime próprio e regime geral, e agora nós vamos falar sobre regime geral. Vamos falar, a professora Jane vai falar, e a gente vai falar sobre pontos polêmicos da reforma da Previdência no que se refere ao RGPS. Doutora, a palavra é sua. Boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade à OAB de Santa Catarina por poder compartilhar de algumas ideias que a gente tem com relação à reforma e, enfim, alguns pontos polêmicos. E algumas questões que eu vou trazer aqui ao debate já são a partir da regulamentação que nós tivemos agora há pouco com o decreto 10.410. Fica até um pouco estranho falar que a gente teve uma regulamentação pelo decreto, mas foi mais ou menos isso, né? Ou seja, esperava-se aí uma lei, um projeto de lei, enfim, que pudesse fazer alguma interpretação ou alguma aplicação concreta, mas foi através do decreto, parece que é tudo ao contrário, né? E aí se espera hoje, por exemplo, uma instrução normativa, e quase não se fala mais de uma lei que vai vir a regulamentar a emenda constitucional. Bom, o primeiro ponto que modificou bastante foi a exigência de uma contribuição mínima sobre o valor mínimo do salário de contribuição. Embora tenha aí uma defesa do professor Emerson Costa Lemes e, de repente, mais alguém que diga que isso não necessariamente signifique um salário mínimo, o debate no Congresso Nacional foi mais ou menos esse, de que se, por exemplo, uma pessoa ganha menos que o salário mínimo, o salário de contribuição dela foi menor que o salário mínimo,
para que aquele mês seja computado, ela tem que complementar a contribuição. Um aspecto negativo disso é que não houve o respeito à noventena, né? É uma regra de contribuição, é uma regra tributária, ainda que ela tenha reflexo nos benefícios, para que aquele tempo de contribuição seja computado, precisa ter aí uma contribuição, uma complementação, caso a pessoa não tenha pago sobre o valor mínimo. Claro que tem a possibilidade da complementação, da soma de 2 meses, ou de pegar o que sobrou de um mês e jogar para o outro. O ponto positivo desse tema é que na regulamentação, no decreto, o decreto veio dizendo, então, que essa possibilidade de ajuste, ela pode ser feita a qualquer tempo. Então, eu posso pegar a contribuição de janeiro de 2020 com a de dezembro de 2020, mas eu posso fazer esse ajuste lá em 2023, por exemplo. Assim como também eu posso fazer a complementação lá em 2023, claro que nesse caso tem que pagar multa e juros. Mas eu era uma pessoa, por exemplo, que tinha preocupação de que se admitisse isso somente ajustando ao final do ano. Então, a pessoa teria que chegar ao final do ano, olhar esse ano que passou e dizer, bom, o que eu tenho que ajustar aqui? Então, nesse sentido, eu achei positivo. E também, uma coisa que a mim surpreendeu, que esse mês em que a contribuição foi pelo menos sobre o salário mínimo, mesmo que tenha um tempo de contribuição de apenas 10 dias, por exemplo, conta o mês cheio. Então, pense a gente explicar isso, né, para um aluno de graduação, para quem está começando, realmente ficou bem complicada essa regulamentação, mas nesse aspecto, pelo menos, foi positivo. Então, o primeiro ponto era esse, questão da contribuição mínima, ou sobre o mínimo do salário de contribuição. Segundo ponto que eu gostaria de abordar é o descarte de contribuições que trazem prejuízo na média. Um ponto negativo no decreto foi de que esse aspecto ele se aplica somente a aposentadorias programadas. Bom, aqui não está falando, por exemplo, da aposentadoria do trabalhador rural, que no decreto foi colocado lá num outro capítulo, e aí, por exemplo, o empregado rural que tem aposentadoria pela média, mesmo sendo uma aposentadoria por idade com idade reduzida, não aplicaria essa regra? Será que não? Ou mesmo numa pensão por morte, o segurado faleceu, a viúva precisa comprovar que o segurado tinha 18 contribuições mensais, só que ele tem 50 contribuições. Será que não poderia pegar as 18 maiores? Então, aqui tem um ponto negativo, mas, por outro lado, um aspecto positivo, não exatamente da regulamentação, mas sim da adaptação dos sistemas já a essa regra. Então, a gente falava assim, será que o INSS vai conseguir fazer isso? Será que vai conseguir ajustar os sistemas de modo a fazer isso de uma forma automatizada? Ou será que o segurado tem que ajuizar ação para poder descartar as contribuições que atrapalham na média? Sempre, claro, lembrando que tem que ter o tempo mínimo para aquela situação, para aquele benefício, e que também aquelas contribuições descartadas, elas não podem ser consideradas para, por exemplo, somar mais 2% naquela forma que a doutora Thais falava agora há pouco, 2 anos a mais a cada ano de 2% a mais a cada ano de contribuição, além dos 15 anos para a mulher, além dos 20 anos para o homem. Outro ponto que também surpreende um pouco é a questão dos empregados públicos, que a reforma disse, bom, se ele usou tempo de função pública, cargo público, etc., para aposentadoria, ele tem que sair. Só que da forma colocada, gerou uma insegurança jurídica para aquelas pessoas que já tinham direito adquirido lá na emenda, mas que não tinham exercido esse direito, que esperaram para requerer o benefício em dezembro, em janeiro, estão requerendo agora. Se a gente olhar para o texto constitucional como um todo, né, no artigo 5º da Constituição, todo, enfim, certamente qualquer jurista vai dizer, não, o direito adquirido é sagrado e precisa ser respeitado. Mas várias empresas públicas ou sociedades de economia mista
notificaram os empregados dizendo assim: quem vier a requerer o benefício após a emenda vai ter que sair. Bom, na prática aconteceria o seguinte: a pessoa vai requerer o benefício vai ser concedido, a empresa vai dispensar ela e aí ela vai discutir isso lá na Justiça do Trabalho. Então, uma questão complicada, fica uma insegurança jurídica para esse trabalhador, embora a Constituição e o próprio Supremo Tribunal Federal sempre protege o direito adquirido. Outro ponto que houve uma perda muito grande foi com relação à pensão por morte. Pensão por morte, acredito que tenha sido o benefício mais recortado com a reforma. Então, primeiro que se a pessoa já estava aposentada, há um meio direito adquirido, se utiliza aquela base, aquele valor da aposentadoria como base para o cálculo das cotas ou do valor do benefício, mas se não estava aposentado, é o valor da aposentadoria por invalidez a que teria direito. E aí a gente tem uma perda na aposentadoria por invalidez e outra perda em seguida com o valor da pensão por morte, 50% mais 10% por dependente. Por outro lado, nós tivemos um ponto positivo aqui, lá no último capítulo, lá no Senado, respeitou-se a garantia do salário mínimo, porque nem isso era respeitado. O meu pai faleceu há 3 meses, e quando ele faleceu, alguns dias depois, nós fomos encaminhar a pensão por morte para minha mãe, e inclusive estou na casa da minha mãe, né, um cenário um pouco diferente, né, o pessoal tudo coloca a biblioteca no fundo, enfim, eu estou aqui num cenário mais interiorano, assim, no meio rural, e quando a gente foi encaminhar a aposentadoria para minha mãe, ela disse: mas a aposentadoria é só 60% do salário mínimo. Eu disse: não, é 100%, é o salário mínimo. Vejam que houve tanta discussão e até que no último capítulo apenas, lá no Senado, se manteve a garantia do salário mínimo da pensão por morte. E é uma coisa até chocante, quer dizer, estavam querendo conceder um benefício inferior ao salário mínimo de pensão por morte, né, para ver o tamanho aí dessa reforma. Bom, com relação aos benefícios rurais, obviamente, doutor Tiago, eu tinha que falar de benefícios rurais, eu não posso fazer uma palestra sem falar de benefícios rurais. Nós não tivemos mudanças na emenda constitucional. A emenda constitucional, ela não trouxe alterações para os trabalhadores rurais, inclusive ela trouxe uma limitação de uma regra imposta por lei em 2019, que é o cadastro dos segurados especiais. Porém, como o próprio governo falava, não foi necessário. Foi tão recortada, se tornou tão mais complexa a comprovação da atividade rural na lei, que a reforma não teve muito o que fazer, digamos assim. Claro que sempre tudo ainda pode ficar pior, né? Isso é uma coisa que, quando você fala aí de reforma, tudo ainda pode ficar pior. Mas eu quero dizer, o próprio governo dizia assim: nós já fizemos uma reforma. O governo dizia isso. Quando eu falei lá na Comissão Especial da Reforma sobre os benefícios rurais, quando eu fui convidada a fazer minha fala lá na comissão, foi engraçado porque assim, eu falava da emenda, mas os deputados questionavam a medida provisória, depois convertida em lei, porque eles enxergavam naquilo como uma certa compensação pela não reforma que eles já tinham decidido politicamente não fazer nos benefícios rurais. Outro ponto com relação à discussão toda da reforma foi a capitalização. Qual é o ponto positivo disso? Nada evoluiu, e desde que o texto chegou ao Congresso Nacional, já se disse: olha só, nós não vamos mexer nesse assunto, não aceitamos, os deputados foram categóricos em dizer que não aceitariam a capitalização. Porém, o ponto negativo é que eu acho que essa discussão não morreu. Cada pouco o ministro Guedes volta a esse assunto, volta a falar da capitalização, volta a falar da necessidade de repensar, enfim. E se por um lado a pandemia veio e trouxe
um olhar novamente à Seguridade Social bem diferente. Por outro lado, também as influências externas na discussão da capitalização reduziram. Explico. Na fase final aí da discussão, foi muito forte a influência dos protestos realizados no Chile, que é o país referência para o próprio ministro Paulo Guedes em se tratando de capitalização. Isso acabou contaminando, em parte, a discussão no Congresso Nacional, fazendo com que os deputados se afastassem da ideia da capitalização, embora desde o início já tinham dito que não eram favoráveis, mas o governo trabalhou muito, tanto é que conseguiu aprovar a reforma da Previdência com uma votação bem acima do que o próprio governo imaginava na época, né? Então, havia uma discussão, uma pressão externa sobre essa questão da capitalização externa, eu digo do governo, sobre o Congresso Nacional. Então, esse debate internacional sobre o tema acabou influenciando e que agora ele se reduz, né, em função da própria pandemia, que ninguém mais faz protesto, digamos assim, né? Outro ponto, aposentadoria por incapacidade permanente, que a ex-aposentadoria por invalidez, ela teve uma redução no valor em relação ao auxílio-doença, e aí, doutor Alex Sertão se copiou aqui, né, uma regra que existia no regime próprio, um auxílio, a licença-saúde é a remuneração do servidor, e já o auxílio-doença é a média vezes 91%, então tem ali uma pequena redução, mas a aposentadoria por incapacidade temporária é 60% dessa média. E, claro, tem ali, como a doutora Thais falava também, o adicional de 2% a cada ano, além dos 15 anos de contribuição para a mulher, além dos 20 anos de contribuição para o homem. Então, é uma espécie de aposentadoria proporcional, né? É uma aposentadoria proporcional por incapacidade permanente. E, quando se trata de aposentadoria decorrente de acidente de trabalho, doença profissional do trabalho, ela é de 100%, o que, na minha opinião, não faz muito sentido, nem no regime geral, nem no regime próprio. Afinal de contas, quando a pessoa se aposenta por invalidez, não importa se, por exemplo, foi indo para o trabalho que ela se acidentou voltando do trabalho, ou se foi no domingo de tarde enquanto ela estava, sei lá, passeando por aí afora. Então, para mim, isso não faz muita diferença. E aí, o regime geral copiou uma regra que, na minha opinião, já era ruim no regime próprio. Então, aqui houve uma perda num benefício bem importante socialmente falando, que é a aposentadoria por incapacidade permanente. E, comparando ainda ao regime geral, no regime geral tem aí, na maioria das legislações, das leis, também a aposentadoria integral por invalidez, quando se trata de doenças mais graves. E isso nem mesmo foi preservado ou foi resguardado no regime geral da Previdência Social. E, por fim, a aposentadoria especial, que foi também uma aposentadoria que perdeu muito e que ela acaba ficando muito sem sentido, porque, afinal de contas, se a aposentadoria especial, e como o Supremo disse, é para atender a pessoa antes que ela, para conceder o benefício antes que a pessoa adoeça no seu ambiente de trabalho, agora ela trabalhou 25 anos, digamos que o enfermeiro começou aos 25, aos 50 ela já tem 25 anos de atividade, ele vai ter que trabalhar até os 60, e então vai ser uma aposentadoria de 35 anos. Né? Então, aqui é um ponto que se perdeu muito, e perdeu muito do sentido da aposentadoria especial. Claro, por outro lado, pelo menos lá no Senado também se manteve a regra de pontos, sem que os pontos aumentassem. Então, é possível aí somar aos 25 de especial, 2, 3, 5 de comum, para somar com a idade e chegar à soma de pontos. Mas também virou uma aposentadoria mais complexa. Claro que, doutor Tiago, a gente poderia falar assim horas e horas, né? Porque foram tantas mudanças trazidas aí pela reforma da Previdência, pela emenda constitucional e outras normas, e eu queria dizer também que a reforma, ela não se reduziu, não se limitou à emenda constitucional,
nós tivemos reforma por várias leis, e nós tivemos reforma no decreto. Uma das coisas, doutora Thais, que é advogada, que ainda está aqui conosco, o doutor Marcelo também mas não está mais aqui, ele teve que se ausentar. É muito assustadora do decreto, é uma reafirmação da DER automática, um benefício previdenciário que, em vez de ser indeferido, vai ser arquivado. Então, umas coisas assim, assustadoras. E assustadoras, às vezes, diante de um judiciário que não tem essa percepção de que, poxa vida, a pessoa, o segurado, foi lá, pediu o benefício, o INSS deveria ter concedido o benefício para ela, mas porque a pessoa não sabia qual era o documento adequado, então ela vai perder meses de benefício. Aí o INSS tinha 30 dias para analisar o pedido, levou um ano para dizer para a pessoa, aí a pessoa apresenta um novo documento, não, vai contar só a partir dali. Enquanto o INSS tivesse feito isso no prazo certo de 30 dias, bom, a pessoa diz, então tudo bem, eu vou pedir o benefício de novo, eu vou apresentar o documento no novo pedido. Então, algumas coisas realmente assustadoras que vieram com o decreto 10.410, que eu poderia dizer assim, a reforma continua através, quer seja de leis, do decreto, e sei lá o que virá da instrução normativa. Agradeço mais uma vez, doutor Tiago, pela oportunidade. Eu tenho ali, eu coloquei na página ali o meu Instagram. Geralmente eu compartilho notícias, especialmente do rural, que é a minha principal praia, digamos assim, me coloco à disposição. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, professora. Excelente explanação. Realmente são vários pontos polêmicos aí que a gente tem para discutir. Se fosse deixar, nós íamos até a noite adentro, né? Mas infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Então eu queria agradecer de coração os palestrantes, os professores que disponibilizaram o seu tempo, o seu conhecimento jurídico para dividir com a gente. A gente fica muito feliz. E é isso, pessoal de casa também, muito obrigado. A participação de todos foi muito importante. Um forte abraço e até a próxima.